Bom, então vamos lá, certo? Então a gente vai dar continuidade ao assunto de programação dinâmica. Na aula passada a gente viu uma introdução, né, a essa técnica, a gente viu o problema de caminhos em um grafo direcionado acíclico, né? Inclusive eu falei para vocês que esse era um problema que de certa forma ele é uma generalização de todos os problemas de programação dinâmica, certo? Porque todo problema de programação dinâmica ele tem por característica a seguinte ideia fundamental: você vai ter um conjunto, você vai ter que encontrar a solução de um problema a partir de seus subproblemas, né? E aqui é bem parecido com a técnica de divisão e conquista. Só que esses subproblemas, eles, para que a gente aplique programação dinâmica, a gente tem que ter a característica de sobreposição. Ou seja, o mesmo subproblema ele seria resolvido várias vezes em um algoritmo puramente de divisão e conquista. Então, para os problemas em que a gente consegue aplicar programação dinâmica, você tem um espaço de subproblemas que ele é relativamente pequeno, relativamente limitado. E o que a gente faz? Para não ter que ficar recalculando a mesma solução várias vezes, a gente armazena os resultados intermediários no vetor e vai construindo, né, uma solução, vai construindo as soluções desses subproblemas para encontrar a solução daquele problema que a gente tinha inicialmente. Aí eu tinha falado para vocês que a relação entre programação dinâmica e um grafo direcionado acíclico é que você pode pensar que cada subproblema ele é um vértice desse grafo, né, desse digrafo, na verdade, e que um subproblema que depende de outro, você pode colocar um arco, né, entre esses dois subproblemas, tá certo? Então é isso que eu tinha colocado aqui nessa explicação, né? Você pode pensar cada subproblema como um vértice desse dígrafo e você vai dizer que existe um arco entre um subproblema e outro se tiver uma relação de dependência na solução desses subproblemas. Esse grafo, esse dígrafo, ele não precisa ser construído de forma explícita, né? Isso aqui é mais uma explicação conceitual. Ou seja, quando você está resolvendo o seu problema, você não vai ficar pensando, peraí, eu vou montar o dígrafo dos subproblemas desse problema que eu quero resolver. Não. O que você vai fazer é descrever como é que o seu problema maior vai ser quebrado em subproblemas menores, né? Que é aquela ideia que a gente já viu várias vezes quando a gente falou de divisão e conquista. E, no caso da programação dinâmica, você vai tentar identificar a questão da sobreposição de problemas e como é que você vai fazer para, a partir dos subproblemas, chegar naquela solução do seu problema maior, tá certo? Então, aqui só uma revisão recapitulando o que a gente já tinha visto na aula passada. E eu queria trazer para vocês aqui, já no início da aula, esse problema, certo? É o problema da subsequência crescente mais longa. A entrada desse problema vai ser uma sequência de números, tá? Entrada bem simples, uma sequência de números, A1, A2, etc., AN. E eu quero uma subsequência crescente mais longa, né? Eu não coloquei aqui, faltou colocar aqui tem um errinho aqui, né? Subsequência crescente mais longa de S, tá certo? O que é uma subsequência, né? Uma subsequência vai ser um subconjunto desses números em sequência, tá certo? Respeitando a ordem que eles aparecem lá na sequência inicial. E para que a gente diga que essa subsequência é crescente, né, o valor desses números ele tem que incrementar. Ou seja, cada número é estritamente maior do que o seu antecessor, tá certo? Então foi como eu coloquei aqui. Se eu pegar o A, índice e R, né, ele tem que ser maior ou igual, na verdade tem que ser maior, né, que está errado, é um maior, estritamente maior. Ele tem que ser maior do que o A e R menos 1, tá certo? Então é uma subsequência daquela sequência inicial, onde esses números eles são crescentes, né? É uma subsequência que é crescente. Tudo bem? Tá claro a formulação do problema? Vou ver aqui um exemplo. Um exemplo de entrada, né? Um exemplo de entrada é essa daí que está na tela. 528-63697. Pergunto para vocês, me dê um exemplo de subsequência crescente. Se possível, a maior, né?
Vou dar aqui um exemplo trivial de subsequência crescente, né? Se eu tiver um número só, por exemplo, 5, é uma subsequência. Está dentro do critério da nossa definição, tá? Só que não é muito fácil, não é muito simples. Mas eu poderia, por exemplo, fazer a sequência 5, 8. É uma subsequência, né? Está respeitando a ordem que ela aparece lá na sequência inicial. E é crescente. Então, tudo bem. Professor, só uma coisa. Oi. Não tá gravando não, né? Tá gravando. Tá? Eu achava que ia aparecer aqui, mas tudo bem. Oi. Ah, porque você estava avisando, né? Isso. Tá só Não, avisando. é porque eu não gostei da gravação que ele faz aqui no Zoom, não. Aí eu estou usando um outro aplicativo que ele grava a minha tela mesmo, tá certo? Ah, tá legal. Tá bom. Bom, quem pode me dizer a maior subsequência dessa sequência? Subsequência crescente. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Professor, pode ter número repetido na sequência? Não. Isso aí não é subsequência, não. O 5 tá antes do 2, não pode botar depois, não. Aí, e não tem que escolher qual o número inicial, não? Para dizer essa resposta? Não, eu quero só a maior subsequência, tanto faz. Não pode ordenar? 3, 6, 9. 3, 6, 9. 2, 3, 6 e 9. 2, 3, 6, 9. Vamos ver. 2, 3, 6, 9. Olha só. Beleza, né? 2, que é menor do que 3, que é menor do que 6, que é menor do que 9. E respeita. Tem que respeitar aquela sequência inicial, né? Não sei quem foi que deu a primeira ideia, mas sim, não pode alternar, não. Não pode voltar, não. Tem que sempre seguir. Não pode ordenar o vetor. Não pode. Tem que manter a sequência inicial. Então fica 2, 3, 6, 9, certo? Acho que não tem maior do que isso. Acho que essa é a maior mesmo. Professor, e em relação a números repetidos, como eu tinha perguntado? Pode acontecer? A entrada pode ter números repetidos? Pode. Essa daqui acho que tem. Tem os 6 repetido. Pode ter, não tem problema. Certo? Então ficou claro para vocês o que é o problema? Alguma dúvida ainda? Professor. Pode ter número repetido, mas desde que você siga... quer dizer, a única questão é que a subsequência ela tem que respeitar a sequência inicial, né? E ela tem que ser crescente. Pronto. Então, olha só. Vou deixar para vocês esse exercício, que é, dado esse problema, o problema da subsequência crescente mais longa, eu quero que vocês projetem um algoritmo de programação dinâmica com complexidade linear para esse problema. O primeiro passo do exercício é esse. Projetar um algoritmo de programação dinâmica com complexidade linear para esse problema. Tá certo? E aí eu quero que vocês, depois que vocês tiverem o algoritmo em mãos, eu quero que vocês implementem, testem, né, com várias entradas, basicamente para assegurar que não tenha falhas de implementação. Tá? Isso aqui por quê? Porque, como eu falei para vocês, cada exercício desse que eu vou estar passando para vocês agora é passível de eu pedir que vocês usem, né, essa implementação que vocês vão ter desenvolvido lá na prova, tá certo? Então, por isso que eu digo para vocês testarem com várias entradas para não chegar lá na prova e vocês perceberem, né, que, poxa, tem uma entrada aqui que dava problema, né? Tem algum problema ainda aqui de implementação para resolver, tá certo? Então, é interessante que vocês deixem redondinho, né? Deixem uma coisa bem feita e pronto, tá certo? Pronto para vocês utilizarem mais à frente. Bom, olha só. Então agora vamos para o problema que a gente vai detalhar na aula de hoje, que é um problema do Cormen, né? Talvez o primeiro problema que ele apresenta lá no assunto de programação dinâmica, que é o problema do corte de hastes, tá certo? Que é um probleminha de otimização bem relativamente simples, né? Mas que é interessante porque ele exemplifica bem o funcionamento da técnica, tá? Então, olha só, o problema é o seguinte: você imagina que você tem uma empresa e essa empresa ela produz hastes, né? Hastes de metal.
ou de algum material, não interessa, né? Pode ser haste de madeira, que seja. E ela precisa pegar esse material e precisa cortar em pedaços menores para vender, tá certo? Então ela vai vender esses pedaços menores. Só que o seguinte, cada pedaço de um determinado tamanho ele tem um preço, né? Então, pensa que, sei lá, que nem Coca-Cola, né? Você vende a garrafinha de 350 ml, é um preço, né? E a garrafa de 1 litro é outro preço, a garrafa de 2 litros é outro preço, tá certo? Elas não têm exatamente o mesmo valor por unidade, né? De mililitro, etc. A mesma coisa aqui, dependendo do tamanho do pedaço, você vai ter um preço, que você consegue vender no mercado por aquele preço. Então você vai ter um pedaço de tamanho I, ele vai ter um preço PI. Esse é o preço que eu consigo vender no mercado, tá bom? E aí o que acontece? Qual o problema então? O problema é o seguinte, dado uma haste de tamanho N, né, vamos supor, aquela haste que a empresa consegue adquirir, é o insumo, né, que ela adquire. Tem um pedaço lá de tamanho N, certo? Ela precisa cortar esse pedaço de tamanho N em pedaços menores. Com que objetivo? O objetivo dela é que a soma do lucro que ela vai obter com a venda desses pedaços, ela tem que ser a maior possível, certo? Então, dado o pedaço de tamanho N, ela vai querer cortar esse pedaço de maneira a maximizar o lucro que ela consegue vendendo, de acordo com aquela tabela de preços que a gente falou anteriormente. Então, essa é a ideia do problema. Alguma dúvida até aqui? Não, tranquilo, professor. Tudo bem, né? Então, bora. Toma aqui um exemplo dessa tabela de preços. Aqui um exemplo, tá? Que seria a entrada do problema, certo? Já antecipando, né? A entrada do problema é isso. Você vai ter diferentes tamanhos de hastes que você pode ter. Aqui o N é igual a 7, né? A gente está considerando que o pedaço maior que você tem, ele tem tamanho 7, né? E aí você vê, ó, um pedaço de tamanho 1, ele consegue ser vendido a 3, vamos dizer que é 3 reais aqui, né? Tá certo? Um pedaço de tamanho 2 você consegue vender a 7 reais. Tamanho 3 a 10 reais. Tamanho 4 a 11 reais. E aí vai até tamanho 7 por 17 reais. O tamanho 7 é o maior, professor, o tamanho da barra? É o maior tamanho, exato. É o N, né? É o meu N. Então é o seguinte, aqui é um problema típico de otimização. Por quê? Porque eu tenho várias formas de cortar, não existe uma forma, digamos assim, correta de cortar esses pedaços. Eu posso cortar do jeito que eu quiser. Eu posso, inclusive, não cortar. Eu posso deixar a barra do tamanho que ela tá certo? Isso é uma possibilidade também, né? Eu tenho uma barra lá de tamanho 7 e eu posso decidir, não, eu prefiro nem cortar. Eu vou vender ela do jeito que tá e vou ganhar meus 17 reais aqui de acordo com essa tabela, certo? Então, assim, eu tenho um universo de possibilidades, né, possíveis maneiras de cortar essa minha haste. Só que eu quero aquela que me dá o maior lucro, né, a maior receita. Então, pergunto para vocês, se eu desse para vocês esse pedaço de tamanho 7, como é que vocês fariam? Quais seria o tamanho dos pedaços que você ia gerar? 3 e 4. 3 e 4? Ou seja, ficaria 21. 2, 2, 2, 1. 2, 2, 2, 1. Já fez melhor, né? 24, né? Fiz a conta 24. certo? Fiz, né? 24. Ou seja, já temos uma solução que dá 21. Então, só para deixar claro aqui, né? 2, 2 e 3 também dá 24. Só um instantinho, deixa eu só ir anotando aqui, porque realmente pode ser que nem todo mundo está acompanhando. Ó. É parecido com o problema 3 da mais 4... soma de subconjuntos. Só um instantinho. 3, ó, se eu cortar um pedaço de tamanho 3 e um pedaço de tamanho 4, minha solução fica 21, não é isso? Aí eu posso fazer 2, mais 2, mais 2, mais 1, né? Isso aqui vai me dar 24.
2, qual 2 era? e 3 também dá 24. Qual? Desculpa. 2, 2 e 3. 2 mais 3. 7, 7, 14. 24 também. Dá para fazer mais do que 24? Eu acho que não. 6 e 1, 5, 5 e 7, 19 também não dá. 4 e 2, 18 e 1, 20, 21. Então não dá não. Acho que não dá não. Acho que o maior é 24 mesmo. De certa forma, né, assim, enquanto a gente não tem uma formulação interessante até para a questão dos subproblemas, né, meio que a gente tem que testar todas as possibilidades, né, para ter certeza de que essa... A gente pode usar... Oi. Alô, tá me ouvindo? Tô Pode indo. usar o programa da soma de subconjuntos, que tem que dar 7, né? Porque no máximo só 7. Aqui, ó. Soma de subconjuntos? Não sei. Eu tenho que encontrar um conjunto de elementos, um subconjunto desse conjunto de 1 a 7, de que a soma deles dê 7. É porque ele não é exatamente um subconjunto, né? Porque você pode ter repetição. Ah, tá certo, certo. Tá certo? Isso faz diferença no caso, né? Porque, por exemplo, ali 2 mais 2 mais 2 mais 1, né? Na verdade, só pegou dois valores, né? Que é o 2 e o 1. Na realidade, seria uma combinação aí que sempre desse 7, né? Todas as possíveis combinações onde a soma seja 7. Não, mas é isso que a gente acabou de ver. Quer dizer, não dá para pensar exatamente como combinação, tem que ser com repetição, né? Assim, não Sim. dá para pensar como conjunto só aqui. Porque você pode ter repetição. Entendeu? Mas vamos lá. Que era mais para a gente entender. Acho que está bem claro o problema, né? E a entrada, tá certo? E era isso que a gente queria nessa altura. Olha só. Então aqui a formalização do problema, como a gente sempre faz, né? Então o problema para a gente é sempre a entrada, a descrição de como é que é a entrada e como é que é a saída que a gente espera, tá? Então a entrada é um comprimento N da haste que eu estou querendo cortar e uma tabela de preços que vai desde a haste de tamanho 1 até a haste de tamanho N me indica qual é o preço de um haste daquele tamanho, tá certo? A minha saída é o lucro máximo a ser obtido. Na verdade, é claro que para a gente também interessa saber como obter essa solução de lucro máximo. Mas por enquanto, vamos fazer de conta que a gente só quer saber o valor da solução máxima. A gente vai ver que praticamente em todos os exemplos de programação dinâmica que a gente estudar, na hora que você consegue um algoritmo para encontrar o melhor valor, né, seja ele máximo ou mínimo, né, dependendo do problema, a gente sempre consegue modificar de alguma forma para guardar também a solução. Tá? Então a gente pode se concentrar em encontrar o lucro máximo nesse caso aí. Então é o seguinte, primeira ideia que a gente pode pensar para esse problema é uma solução recursiva. Uma solução de divisão em conquista, né? Como a gente já estudou vários problemas de divisão em conquista, certo? Então, como é que eu faria isso? Olha, eu vou definir que R de I é a receita máxima que eu consigo obter com uma haste de tamanho I, cortando uma haste de tamanho I, tá? Não deixei explícito aí que é a partir do corte, né? Porque a gente tem o P de I, que é o preço daquela haste de tamanho I, isso é uma coisa, né? O preço da haste de tamanho I é uma coisa. Aqui eu estou chamando de R de I, é a receita máxima que eu obtenho cortando uma haste de tamanho I. Tá certo? Então, só para diferenciar. E aí, como é que eu posso bolar uma solução recursiva para isso daqui, né? Eu vou dizer o seguinte, o meu Rn, para construir ele, eu vou considerar... O raciocínio é o seguinte, eu tenho uma haste lá de tamanho N, certo? Pensa no primeiro corte que eu vou fazer. Quantas maneiras possíveis eu tenho de fazer o primeiro corte? Me digam aí. Eu acho que em N pedaços, professor.
eu posso pegar um pedaço, eu posso fazer um corte de um pedaço de tamanho 1, né? Eu posso fazer um corte para pegar um pedaço de tamanho 2, 3, etc. Na verdade, eu posso, inclusive... N-1, não? Seria N-1, mas na verdade eu posso não cortar nada, né? E aí seria digamos assim, N, o né? corte de tamanho N, tá Mais certo? um, Mas eu Na concordo verdade, seria contigo. o 0, né? Seria o 0. Seria 0. E não cortar. Eu vender a haste inteira, por exemplo. Isso. É 0 corte, de 0 Isso. até N-1. Não, eu não chamaria de 0 não, eu chamaria de N, né? Porque quando eu não corto, eu fico com haste de tamanho N. O pedaço é de tamanho N, tá certo? Tá certo. Eu prefiro pensar que é pedaço de tamanho 1, 2, 3, É etc. o tamanho do pedaço e não a quantidade de corte. É o tamanho do pedaço, perfeitamente. É o tamanho do pedaço, certo? Então, eu tenho N maneiras de cortar um primeiro pedaço dessa minha haste, não é isso? Como eu não sei qual é a melhor maneira, eu vou considerar todas as possibilidades, tá? Então, olha só, é o que está dito aqui nesse meu RN, né? Esqueci de colocar aqui entre parênteses, né? Como eu tinha feito antes. Mas olha só, eu vou considerar esse meu I, ele vai variar de 1 até N. Então, são os N possíveis tamanhos do primeiro pedaço que eu vou cortar. O primeiro pedaço que eu cortar, eu não vou mexer mais nele, tá certo? Esse primeiro pedaço que eu corto, ele não é definitivo. Eu vou deixar ele já lá de lado para vender, certo? Então, o que eu vou... Se eu cortar um pedaço de tamanho I, eu vou obter o preço do pedaço de tamanho I, que é o pedaço que já vai ser vendido. E o que sobrar... Bom, o que sobrar, eu ainda posso fazer mais cortes. Qual é a receita máxima que eu posso obter com o que sobrar? É justamente o R de N menos I, né? Era aquela haste de tamanho N que eu tinha, menos o pedaço de tamanho I que eu tirei. Tá certo? Então, eu vou olhar todos os possíveis valores desse primeiro pedaço, vou ver quanto é que fica P de I mais R de N menos I. Eu vou pegar o máximo desses valores, porque eu estou querendo maximizar o meu lucro. Tá claro isso? Alguma dúvida? Acho que não, né? Então, só com isso aqui a gente já tem um algoritmo recursivo, tá? Então, a minha entrada está aqui. Se o N for 0, não tem nada a fazer, né? É o caso trivial. Se não, aí eu vou para cada valor de I, né? Variando de 1 até N, eu faço... eu vou pegar o máximo valor daquele P de I, mais... Aí eu vou fazer uma chamada recursiva aqui, né? Lembrando que esse algoritmo é recursivo, né? Esse para I de 1 até N são justamente aquelas possíveis formas de cortar o primeiro pedaço, né? E aí, para cada uma delas, eu vou ter que fazer uma chamada recursiva para saber qual é o valor de AXREC, que é o nome do algoritmo, né, que eu dei, N-I e com a mesma tabela de preços, tá? Então, estou só implementando mesmo aquela recursão que a gente já tinha visto, certo? Então, é um algoritmo recursivo para o problema. Professor? Oi. Ali no algoritmo que você mostrou, quando ele retorna o C, por o nosso exemplo que a gente estava vendo antes, ele retornaria 24, é isso? Que é o valor máximo que ele pode assumir? Ou ele retornaria 17, que é o valor... Ele retornaria 24, retornaria 24. Ah, certo. Certo? Aqui a gente está se concentrando no valor, né, da solução ótima, ele retornaria 24 aqui. Tá certo? Na verdade seria Q aqui, né? Tá errado isso aqui. Mais um erro, né? Do jeito que está aqui o algoritmo, seria... Na verdade, aqui não seria C, seria Q, né? Porque é o Q que vai estar guardando aqui o maior valor, né? Então, se C for maior do que Q, Q é igual a C. Então, é o valor que eu estou atualizando é o Q, tá? Não tem jeito, sempre
Sempre tem uma letrinha, alguma coisa que... Acho que só no final desse curso aqui que vai ficar esse slide 100%. Olha só. Professor, Oi. professor, você poderia explicar a quarta linha do algoritmo? Qual é a quarta linha? Para i de 1 a n? Não, a anterior. Q igual a menos infinito? Isso. O Q igual a menos infinito, para a gente quer dizer que eu vou inicializar o Q com valor... Bom, com valor negativo, para começo de conversa, já seria suficiente aqui, né? Porque a gente nunca vai estar considerando receita negativa, né? A receita, ela tem que ser, normalmente ela vai ser pelo menos zero. Maior do que zero, na verdade, né? Então, assim, a gente inicializa como menos infinito, ou menos qualquer valor que você queira, porque na hora que eu começar esse meu laço aqui, né, para i de 1 a n, sei lá, se eu pegar um hash de tamanho 1, ela já vai ter algum preço que não é negativo, né? Então, eu já vou conseguir uma receita que é maior do que zero. E aí eu vou atualizar o valor de Q para ser o valor dessa receita. Então, sempre na hora que eu fizer um laço, né, esse meu Q vai deixar de ser negativo, né, e vai passar a guardar o valor da maior receita. Tá bom? Olha só, então, qual é a complexidade desse algoritmo, né? Então, a base da recorrência é essa formulazinha aqui, né? Então, a gente já está cansado de resolver equações de recorrência. Me digam aí como é que ficaria a equação de recorrência dessa chamada aqui. T de n igual... T de n menos 1 mais n? Não. N vezes T de n menos 1? N menos I? N vezes T de n menos 1? Também não. Porque... Menos I, desculpa. Não, repete, por favor. N vezes T de n menos I. Mas quem seria o I na história? Porque aqui seria esse valor que tá iterando para fazer os cálculos. Porque, assim, aqui esse I é como se ele está pegando o máximo desses valores, né? É que está variando de 1 até n, né? Então, como é que seria na sua recorrência? Seria uma soma para I variando de 1 até n? Não entendi. Isso seria uma soma de T de n-1, n-2, n-3 até chegar em n-n, que é zero. Perfeito. Exatamente. Aí eu tentei multiplicar por n para achar um valor superior. Esse multiplicar por n, mas eu acho que não tem que multiplicar por n. Isso. Caso, certo? Você falou bem. É uma soma, né? Vai ser t de 0 mais t de 1 mais t, etc. até t de n menos 1, né? Na verdade, faltou colocar aqui um O de n porque tem o custo da chamada, né, individual, mas esse custo é quase que relevante aqui dentro disso que a gente está colocando, tá? Só para dar uma ideia mesmo, essa complexidade aqui é horrível, tá? É muito ruim. Se vocês desenharem a árvore de recorrência, né? Se vocês desenharem a árvore de recorrência aqui, vocês vão ver, e, aliás, é um bom exercício vocês desenhar essa árvore de recorrência, porque é o seguinte, vocês vão ver como a gente resolve o mesmo subproblema inúmeras vezes necessariamente, tá certo? Que é aquela característica da sobreposição de problemas. Por exemplo, para resolver o t de n menos 1, você vai precisar do t de 0, do t de 1, do t de 2, do t de 3, até o t de n menos 2. Para resolver o t de n menos 2, você vai precisar do t de 0, t de 1. Os mesmos subproblemas, eles precisam ser resolvidos várias e várias vezes para chegar na solução do t de n, tá? Isso é muito ruim, né? Não tinha necessidade de ficar resolvendo os mesmos subproblemas várias vezes. Então, a solução que a gente usa, que é justamente o que caracteriza a programação dinâmica, é que a gente vai guardar essas soluções intermediárias. A gente vai evitar ficar recalculando isso daí desnecessariamente, tá bom?
Então, olha só, solução de programação dinâmica, né? Eu vou sempre precisar de um vetor, de uma matriz, para guardar os resultados intermediários. No caso aqui, basta um vetor, certo? Esse vetor vai ser justamente correspondendo à receita, né? O RI, né? O vetor R, posição I, ele vai me dizer a receita para uma haste de tamanho I. Receita máxima para uma haste de tamanho I. O R0 eu posso inicializar como 0, tá? Porque eu não consigo receita nenhuma com haste de tamanho 0, né? E aí eu vou seguir a mesma ideia daquele laço que a gente já tinha visto na solução recursiva, com a diferença de que agora, o que acontece? Essa solução é o que a gente chama de bottom-up, tá? Deixa eu escrever isso aqui. Então, essa aqui é uma solução bottom-up. O que é bottom-up, né? De baixo para cima, tá certo? Por que é de baixo para cima? Eu vou começar com um caso que é mais simples de resolver, que é o R0. Na verdade, não tem o que fazer, né? R0 é igual a 0. A receita no haste de tamanho 0 é 0. Para calcular a receita da haste de tamanho 1, eu só preciso do R0. A única dependência que eu tenho é da solução do R0. Então, na hora que eu já calculei o R0, eu sou capaz de calcular o R1. Na hora de calcular o R0 e R1, eu sou capaz de calcular o R2. Então, é de baixo para cima, porque a gente vai partir desses valores em que é mais simples calcular, certo? E vai subindo até chegar no valor Rn, que é o valor que a gente quer definitivamente chegar, tá certo? Isso em contraste, né? Em contraste com a solução top-down, né? Que seria do topo para baixo. Então, aquele algoritmo recursivo que a gente fez, por exemplo, ele já segue uma abordagem do topo para baixo. Eu começo na minha chamada com valor n, e aí vou fazendo chamadas recursivas, lá no caso, né? Para n-1, n-2, etc. Eu poderia fazer uma solução adaptada daquela recursão, só que guardando no vetor as soluções intermediárias, para que quando eu chegasse numa solução que eu já tenho, eu não fizesse mais chamada recursiva. Por exemplo, na hora que eu fizesse uma chamada recursiva para uma haste de tamanho n-5, sei lá, se eu já tenho a solução para n-5, eu não vou fazer chamada recursiva, eu vou só pegar aquele valor e jogar no meu algoritmo, entendeu? Mas aqui, assim, normalmente, forma mais usual, talvez, né? Acho que na maioria dos casos a gente usa a solução bottom-up. E é o caso aqui. Então, vou partir do valor R0, depois vou para R1, R2, R3, etc. E vou construir o valor de Rn. Professor? Oi. Quando ele retorna o Rn, ele vai retornar um vetor de ordem crescente das receitas, né? Não. Na verdade, aqui eu poderia retornar, na verdade, assim, eu coloquei aqui o Rn, ele é simplesmente a receita a receita máxima para uma haste de tamanho n, é um valor. Lá naquele exemplo que a gente viu seria 24, por exemplo. Certo? Mas, na verdade, seria interessante, né? Porque eu coloquei assim aqui, mas seria interessante ter retornado o vetor inteiro, porque aí eu sei qual é a receita máxima para uma haste de tamanho 1, 2, 3, 4... Enfim, pensando como dono da empresa, né? Beleza, eu estou com a haste de tamanho 7, né? E eu achei a receita para a haste de tamanho 7. Mas pode ser que amanhã apareça uma haste de tamanho 5. Aí eu já tenho isso calculado, né? Você pode reaproveitar esses cálculos, inclusive. Certo? Você pode ou retornar o vetor, eu acho que na verdade faz mais sentido retornar o vetor, mas eu tinha colocado aqui o Rn, tá? Vou até corrigir isso depois também. E me digam, por favor, a complexidade desse algoritmo. O de n ao quadrado? Não. O de n ao quadrado? Acho que é o de n, que é bottom up, né? Mas como assim? Mas o fato de ser bottom-up não quer dizer que vai ser O de n. Não tem relação. É porque tem um for dentro do outro, né? Esse J vai até eu acho quanto? que é porque tem dois laços aí, né?
Quem é que tinha falado que era n ao quadrado? É o Pedro, professor. O Pedro tem razão, certo? N ao quadrado mesmo. Quer dizer, você vai... Aqui é aquela famosa soma, né? Esse laço interno aqui, ele vai... inicialmente ele é uma iteração só, depois ele é 2, 3... É aquela soma, 1 mais 2 mais 3, etc. até n, né? E a gente já viu que essa soma dá n ao quadrado. Isso aí, como essas operações internas elas não levam em consideração, né? No caso da anotação. São todas Big O, então fica O de n ao quadrado. Perfeito. O de n ao quadrado. Rapidinho. Professor, uma dúvida. Qual o valor? A Ingrid está falando? A Ingrid já? Só o J. Isso. Porque o segundo laço para aí inicia de 1 a J. E o J inicializou com quanto? Não. Lá no laço anterior. O J tá... Ele varia, né? O J vai ser 1, o laço anterior 2... começa no J. Beleza. Quem é que ia falar? Eu ia perguntar a diferença dessa complexidade para a anterior. A anterior não seria uma soma? Não seria a mesma complexidade, não? Não mesmo. Ali era o recursivo. Ali era uma equação de recorrência, hein? Ali era uma equação de recorrência. A gente nem chegou a resolver aquela equação de recorrência. Só disse para vocês que se vocês resolverem, né? Se vocês Bom, de cara, se vocês desenharem a árvore de recorrências, vocês já vão perceber que ali é exponencial, certo? A complexidade. Mas para chegar no valor exato, vocês têm que usar de repente o método da substituição, como a gente já vinha usando quando a gente viu divisão em conquista, certo? Entendi. Mas ali não tem nem perigo de dar n ao quadrado, certo? Vai dar, chutaria ali alguma coisa, de repente até n fatorial, não sei, tá? Não cheguei a resolver aquela equação não, mas é exponencial com certeza. Olha só. Então, a complexidade aqui é n ao quadrado, né? E aí ficou só uma lacuna aqui para a gente resolver ainda. Que é o seguinte, como é que essas hastes, como é que elas são cortadas, né? Não adianta nada eu chegar para você e dizer, olha, o máximo que você consegue de receita é 24. Tá, mas e aí? Como é que eu faço para cortar, né? Você tem que me dizer também de que maneira eu vou cortar esses pedaços para chegar nessa solução de 24. Tá certo? Então aqui uma pequena modificação já resolve. Olha só, é o algoritmo aqui que a gente tem nesse próximo slide. Então o que eu fiz aqui? O que mudou, né? Daquele slide para cá? Eu vou usar um outro vetor, que eu estou chamando de S, onde esse vetor S, ele vai guardar que informação? O que é o valor SN, tá? Vou até escrever isso aqui. Ó. O SI, aliás, né? O SI, ele vai ser o tamanho do primeiro pedaço, na solução ótima da haste de tamanho I. Tá? Ficou um pouco longo, mas acho que é isso. Tá certo? Então, SI vai ser o tamanho do primeiro pedaço na solução ótima da haste de tamanho I. Lembra que a gente sempre falou, ó, a nossa divisão em subproblemas é essa. Eu vou pegar as possíveis formas de pegar o primeiro pedaço. Uma delas vai me dar uma solução ótima. E é justamente isso que eu vou guardar. O SI é o tamanho do primeiro pedaço na solução ótima da haste de tamanho I. Feito isso, o que mais que mudou aqui, né? Então, a única mudança é o seguinte. Na hora que eu venho atualizar aqui, ó, na hora que eu encontro uma receita, né? Esse meu valor Czinho aqui, né? Que corresponde à receita. Quando eu pego esse pedaço, né? Estou considerando uma haste de tamanho J e estou considerando o primeiro pedaço de tamanho I. Aí eu vou calcular o preço dessa haste de tamanho I mais a receita do J menos I. Então, na hora que eu achar que essa receita é maior do que a melhor que eu já tinha, né? Eu vou atualizar que a melhor receita é essa daqui. E eu vou atualizar também o vetor S. Eu vou dizer que o tamanho do primeiro pedaço na solução da haste de tamanho J, ele vai ser justamente
esse i. Eu vou guardar esse valor desse pedaço que eu estou considerando. Então, sempre que eu achar um melhor, eu vou estar atualizando isso daí. Moral da história, no final eu vou ter não só a receita, né? Aqui tem outro errinho. Aqui, na verdade, é para retornar, retorne R e S. Certo? Aqui é para retornar o R e o S. Vou até riscar aqui esse cara, certo? Então, eu vou retornar as duas coisas, porque aí, quando o indivíduo rodar esse algoritmo, né? Ele vai receber o vetor R e o S. Aí ele quer saber qual é a receita para um hash de tamanho N. Aí ele vai ver o valor de Rn. O valor de Rn vai me dizer o valor dessa receita. Beleza, deu 24. Ótimo, mas como é que eu faço para cortar? Aí ele vai ver o SN. O SN é, vamos supor, 3. Então quer dizer que o primeiro pedaço que eu vou cortar, ele tem tamanho 3. Tá? A gente vai simular isso direitinho agora para a gente fechar essa nossa aula, certo? Olha só. Aqui só como é que a gente poderia fazer a execução desse algoritmo, né? Então, eu vou inicializar, né? O R0 é 0. Eu não coloquei o R0 aqui, mas nem precisa, né? Então, o R1, eu só tenho uma forma de cortar uma hash de tamanho 1. Vocês concordam comigo? Ou é um pedaço de tamanho 0, que vai me dar receita 0, ou um pedaço de tamanho 1, que vai me dar receita 3. Então, aqui ele vai calcular 3, né? E o S vai ficar 1, porque o pedaço que eu peguei é de tamanho 1. Então, bem simples da gente calcular esse primeiro valor. Para calcular a segunda posição, então, quando eu vou ver lá a receita para um hash de tamanho 2, eu vou fazer nesse laço aqui, né? Para i, vai ter o valor 0, 1 e 2. Um hash de tamanho 0 dá a receita 0. Um hash de tamanho 1, qual é a receita que ela dá? É o valor do R1, é 3. E um hash de tamanho 2, eu vou olhar o preço da hash de tamanho 2. Ela me dá uma receita 7. Então, entre 0, 3 e 7... Aliás, desculpe. Não, seria... Quando eu pego a hash de tamanho 1, na verdade eu vou ter vão ser duas, né? Então vai ser entre 0, 6 e 7, né? Então aqui eu vou pegar o maior valor, que seria 7. E aí o valor do meu S vai ser 2, porque eu estou considerando que o primeiro pedaço ele vai ter tamanho 2. Certo? Aí vamos lá. Para um hash de tamanho 3, então, quantas formas eu tenho de cortar o primeiro pedaço? Primeiro pedaço de tamanho 1, né? Primeiro pedaço de tamanho 1. Nesse caso, o preço no pedaço de tamanho 1 é 3. E o que sobra vai ter tamanho 2. E a receita do tamanho 2 é 7. Então, 7 com 3 ficaria 10, né? Então, esse seria cortando o primeiro pedaço de tamanho 1. Cortando o primeiro pedaço de tamanho 2. Eu ficaria com preço no pedaço de tamanho 2, que é 7. E o que sobraria seria de tamanho 1. A receita máxima que eu consigo com tamanho 1 é 3. Então, ficaria 7 com 3, ficaria 10, né? Então, aqui eu teria, certamente, essa receita ficaria aqui 10. E, da forma que o algoritmo está colocado ali, eu teria considerado o pedaço de tamanho 2 como sendo aqui o meu o tamanho desse primeiro pedaço quando eu tenho um hash de tamanho 3, tá certo? E aqui, pessoal, não acho que vale a pena preencher a tabela inteira. Vocês entenderam como é feito esse preenchimento? Professor, por que ficou 2 no 3? Porque, veja bem, o 3, eu tenho 3 formas de cortar o primeiro pedaço, né? Ou seja, ou eu corto o primeiro pedaço de tamanho 1, ou 2, ou 3. Tudo bem? Se eu cortar o primeiro pedaço de tamanho 1,
eu vou ter um preço desse pedaço que vai ser 3, de acordo com aquela tabela lá em cima, mais o que sobra, né? Se a tinha tamanho 3, eu cortei um pedaço de tamanho 1, sobrou um pedaço de tamanho 2. Aí a receita máxima do pedaço de tamanho 2 a gente já calculou, que é 7. Então 7 mais 3 fica 10. Então, cortar o primeiro pedaço de tamanho 1 já seria uma solução ótima nesse caso aqui. Só que eu vou adiante, né? Eu vou pegar um pedaço de tamanho... Aliás, de acordo com o que eu coloquei no algoritmo aqui, realmente eu teria pego... Não sei se é por isso que você perguntou, mas... De fato, aqui eu teria considerado o pedaço de tamanho 1. Né? Embora, se eu cortar o primeiro pedaço de tamanho 2, também vai dar 10, entendeu? Foi por isso que eu tinha colocado esse 2, né? Mas como no teste aqui no algoritmo eu só atualizo se o valor realmente for maior do que o menor que eu tinha, né? Então eu teria parado aqui no pedaço de tamanho 1. Né? Parado não, né? Mas eu teria guardado esse valor do pedaço de tamanho 1, tá certo? Vocês conseguiriam preencher o restante da tabela? Como é que é? Tem dúvida ainda? Meio que trabalho braçal aqui, né? Vocês podem até implementar e testar isso aí. O que interessa aqui da tabela é o seguinte: para preencher uma linha dessa tabela, né? Ou seja, para preencher, vamos supor, essa próxima linha aqui, a linha 4, eu vou precisar do valor da linha 3, eu vou precisar do valor da linha 2, da linha não, da coluna, né? Estou chamando de linha, não sei porquê. Certo? Vou precisar aqui da coluna 1, 2 e 3. Né? Além de que eu preciso também desses preços, né? Mas o preço já faz parte da entrada, então não preciso calcular os preços, né? Eles já estão calculados desde o começo. Certo? Bom, pessoal, é isso, certo? Por hoje, a ideia era a gente ver esse exemplo do corte de hastes, né? Como eu disse, é um exemplo bem didático, que é um problema de otimização, né? Aliás, tem toda uma categoria de problemas de otimização que é baseado em cortes, né? Esse é um caso bem simples. Você quer cortar uma barra horizontal, né? Mas vamos supor que você tivesse, por exemplo, retângulos, né? Retângulos de algum material, de madeira, por exemplo, e você quer fazer cortes retangulares desse material, já seria uma versão um pouco mais complicada, talvez, desse problema, né? Mas você teria algumas semelhanças, né? Essa aqui seria a versão mais básica, né? E você teria algumas versões um pouco mais complicadas desse problema. Mas é interessante da gente ver, então, que a gente conseguiu ilustrar desde o ponto de que um algoritmo de programação dinâmica, ele parte de uma divisão em conquista, né, de uma ideia de divisão em conquista, só que a gente identifica que tem a sobreposição de problemas e encontra uma maneira de armazenar soluções temporárias para ficar evitando fazer esse recálculo. A gente viu que tem como você fazer uma abordagem bottom-up, né, que normalmente é a abordagem mais usual. Ou seja, você vai construir a solução de baixo para cima, né, desde aqueles valores mais fáceis de calcular e até chegar no valor que você efetivamente quer, e você tem a abordagem top-down, onde essa abordagem top-down você teria a ideia de recursão, né, só que você só vai fazer uma chamada recursiva se aquele subproblema correspondente ainda não foi preenchido na tabela, né? Se já tiver na tabela o valor preenchido, eu não tenho por que fazer recursão, certo? Então, só vejo que já está lá a solução e eu uso a solução sem precisar. Eu evito de ter que fazer aquela minha árvore de recursão bem complicada, tá certo?